Vamos ouvir o hino nacional, por favor? O hino é muito bonito. Vamos nos reverenciar a ele. E quem quiser colocar a mão no coração, não será. (19 de março de 1964). A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. Os historiadores atribuem à Marcha da Família com Deus pela Liberdade a legitimação popular do golpe militar que viria em 31 de março daquele ano. Os jornais apoiavam abertamente a mobilização contra o governo e avaliaram o público em 500 mil de pessoas. Ditadura da esquerda, o comunismo ateu ou a ditadura da direita. Ditadura, para mim, é o que a gente vive hoje, não em 64. 64 não teve ditadura, é tudo uma invenção dos esquerdos comunistas. Eu fui acompanhar essa primeira marcha pela família que teve e que foi uma coisa bastante impressionante, assim. Aqui em São Paulo foi uma coisa, tinham 700 pessoas e com um discurso abertamente fascista, intervenção militar. Foi aí que comecei a crescer esse movimento antipetista. Ser de esquerda era ser petista. Então ninguém queria ser petista. O Paulo Arantes fala isso, inclusive, que o que mais assusta ele agora é que em 64 não teve uma desmoralização do pensamento da esquerda. Em 64, a esquerda logo depois floresceu e virou, inclusive, o PT. Cuba e Venezuela, juntos, com a presidente que nós temos, infelizmente, é o que vai acontecer no nosso país. Deus, pátria, família! Eu, como participei de todos os manifestos, desde que eles eram marcados pelo passe livre, tido como de esquerda, a rua não está fascista, a rua está... ela está exigente. A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! Petista do inferno! Tá me ofendendo! Petista do inferno! Fora bolsista! Você vai legitimar essa violência? Você vai legitimar essa violência, então? Ele veio me ameaçar, eu que estou errada? Teve coisas que a gente nunca viu antes. Banheiro químico para os manifestantes. Teve liberação de catraca do metrô. As pessoas irem gratuitamente. Isso nunca aconteceu na história das manifestações de São Paulo. Então, a gente percebeu que não era aqui que a repressão ia acontecer. Porque a polícia militar entende que o movimento é pacífico, que o movimento é a favor da democracia e não está intervindo de forma negativa no movimento, inclusive está apoiando o movimento. E a relação tanto da mídia quanto com a polícia foi totalmente diferente.
Com a mídia, primeiro porque a mídia acabou sendo o Facebook dessas manifestações, né? Ela convocou as pessoas a se manifestarem. Cansei de ver na Globo News, na Rede Globo, as pessoas sendo incitadas de maneira não tão escrachada, evidentemente, mas sendo incitadas pela mídia a participarem das manifestações. Manifestações que tiveram cobertura integral da mídia. Ficou passando 24 horas. A gente não vê um movimento que está partindo para aquele lado mais da violência. As coisas estão muito tranquilas por enquanto. E a gente tem a expectativa, uma expectativa inclusive da polícia, que a manifestação aqui em São Paulo seja a maior do Brasil. E o ponto de concentração é aqui em frente ao MASP, onde nós estamos, onde provavelmente daqui a pouco tempo vai estar completamente lotado de manifestantes que querem um país melhor. Algo que não tinha na nossa época. Eles só mostravam depois as imagens gravadas e o que interessava a eles para compor o quadro que eles queriam, de maneira a confirmar a narrativa que eles tinham sobre aquelas manifestações de 2013, que era gente vândala saindo para a rua para destruir a cidade. Certos protestos são apoiados pela mídia e são apoiados por grandes organizações partidárias e criminosas. E esses protestos são tidos como pacíficos. Nessa época de 2013, discutiu-se muito sobre agências de banco quebrada e muito pouco sobre a máfia dos ônibus. Você tinha só conjunto de mídia falando sobre black blocs e bancos quebrados. Não tem como estudar mobilizações se você também não estuda a rede, né? Porque a rede e a rua são dois lados da mesma moeda. Mas qual é o problema? Por um lado, a internet ela pode servir muito bem como instrumento democrático, né? A gente viu, por exemplo, a Primavera Árabe foi toda organizada pela internet, né? Então, você tem uma plataforma que pode ser muito bem um instrumento democrático muito poderoso. Por outro lado, o que nós vemos aqui acontecendo no Brasil, e sobretudo nesse último período, em 2014, 2015, 2016, é que a internet está atuando, o Facebook principalmente. O Facebook é a principal ferramenta pela qual a população que está se mobilizando, tanto de esquerda como de direita, se mobiliza, né? O Facebook. E depois o WhatsApp, né? Então, no Facebook, nós estudamos o Facebook, o que você vê? Primeiro que o Facebook atua como uma bola ideológica, né? Como um gueto ideológico. Então, você não dialoga no Facebook, você só compartilha informação, recebe informação daquele que pensa assim como você. E o que nós monitoramos agora é que você tem muita informação, que é o conteúdo falso, boataria, o conteúdo manipulado com intenção política de desqualificar o contrário, né? Boatos como o PCC é um braço armado do PT, o PT quer implantar um regime bolivariano no Brasil, são boatos, são informações falsas, inverídicas ou propositalmente manipuladas que acabam ganhando status de verdade e que acabam, primeiro, infantilizando o debate político, que acabam empobrecendo o debate político e aniquilando o suposto inimigo político. E, por outro lado, na esquerda, nós testamos também os boatos nas manifestações de anti-impeachment, né? Por exemplo, tinha um boato que era as manifestações da direita foram todas manipuladas, orquestradas, né, por Estados Unidos, e a grande maioria pensava que sim. E isso que faz? Isso desqualifica também muita gente que veio para a Paulista, que também tinha, enfim, sua própria opinião e que tinha um discurso também contra o PT, que por uma parte tinha questões legítimas aí contra o PT, né? Então, acho que nós estamos literalmente numa guerra de informações superficiais, falsas, desqualificadoras e sempre nessa dialética do inimigo. Com o inimigo você não dialoga, você aniquila o inimigo. Eu me lembro de participar de uma pesquisa na UFRJ em 2006, que era sobre como os e-mails afetavam as eleições presidenciais. Dava para você ver que certos e-mails saíam do mesmo lugar. Olha a foto da mansão do Lula em Barcelona. E aí uma foto que você rapidamente no Google sabia ver que era uma foto de uma mansão qualquer, que não era a mansão do Lula. Mas quando o e-mail é repassado de um tio meu para mim, ele vira verdade. Porque nessa época de mídias sociais, todo mundo vira um polo de informação. Quando você reproduz uma notícia, você está botando a sua chancela ali também. Então, as pessoas que confiam em você, elas vão confiar no que você está compartilhando. Se antes o que determinava a importância daquela notícia para mim era o tamanho da manchete e o lugar daquela notícia, daquela chamada na homepage do portal ou na capa do jornal,
a partir daí começou a ter muito mais importância quem está me mandando aquela informação, né? O peer-to-peer. Tipo, o impacto que um amigo meu, uma pessoa das minhas relações, por um motivo ou outro, ela me influencia. Quando eu recebo um conteúdo desta pessoa, o impacto que isso tem em mim, que é um impacto que vai além da informação e passa para mobilização. Beleza, a gente faz nossos vídeos, faz nossos artigos, aí algumas pessoas vêm, a gente fica feliz, mas a Globo tá falando para sei lá, quantos milhões de pessoas todo dia, toda noite, sacou? Vendo o Jornal Nacional, se pautando por aquilo ali. Para a gente conseguir, de fato, ter uma vitória efetiva na linha da democratização da informação, a gente precisa vencer os grandes monopólios, que inclui as grandes redes de concessão pública de televisão, e também aos grandes monopólios de redes sociais que pegam essa grande riqueza que é a internet e transformam num cercadinho privado dos seus interesses e dos seus patrocinadores, dos seus lucros privados. Os outros canais de comunicação também não são melhores do que isso, sabe? A gente fala muito da Globo porque é uma desgraça, mas, tipo, não que os outros sejam melhores, sabe? Então, criar esses novos espaços de poder de fala é muito importante, sabe? A favela formigueiro. Quanto mais casucar um de nós, mais formiga vai sair. Beleza, galera, estamos aqui na entrada da grota, no Complexo do Alemão, onde a polícia acaba de invadir uma festa que estava acontecendo na Vila Olímpica. Como vocês podem ver a confusão aqui, o policial apontando fuzil para todo mundo. Polícia pra caraca, morador ali revoltado, como vocês podem ver. Ali a polícia dando tiro à toa, a polícia atirando bomba de gás ali, ó. Atirou bomba de gás no meio da rua, quase acertando a gente. Isso aqui é minha arma, né? Eu tô armado quando eu tô com isso daqui, porque a partir disso é que eu disputo direitos, é que eu exponho violações de direitos, é que eu insiro a nossa realidade no mundo, sabe? É que diversas pessoas conseguem, de alguma forma, se fazer perceptíveis dentro de uma realidade de exclusão, de esquecimento. Então acaba sendo uma arma não apenas de dar voz, de elevar a voz, mas também de sobrevivência dentro de tudo que a gente vive nas favelas e ainda mais no Complexo do Alemão, que é uma favela historicamente famosa por conta da exploração da mídia em torno da violência aqui dentro do Complexo do Alemão. A gente diversas vezes já ficou em um ambiente de violação de alguns grupos policiais, onde eles estavam com as armas, nós estávamos com a câmera, negociando, debatendo, e a gente sentindo o impacto de você apontar uma câmera para aquele policial e perceber que ele sabe agora que você sabe que você pode fazer aquilo chegar a outros espaços. A única presença de política pública efetiva no Complexo do Alemão vem através da Secretaria de Segurança, é a polícia. Então o Estado dialoga com nós, moradores de favela, nos olhando na mira do fuzil do policial. E normalmente atrás dessa mira do policial tem a câmera da TV. Então era muito chato quando a gente tinha uma série de violações de direitos, de atuação bizarra da polícia aqui dentro da favela, e aí a nota oficial que ia para a grande imprensa sobre aquela situação era um resumo qualquer feito por um policial que às vezes estava até envolvido naquele problema também. Boa noite, como é que o senhor se chama? Carlos. Sou Carlos, tudo bom, seu Carlos? Tudo bom. O senhor trabalha onde? Eu trabalho no coletivo Papo Eu dei autorização para o senhor me filmar? Eu sou jornalista. Mas eu não preciso de autorização para filmar o senhor. Negativo. Eu não preciso, eu não preciso. Negativo. O senhor não tem não tudo, o senhor não tem fazendo de legal ali para poder funcionar. Justamente, olha só, é minha função, eu sou jornalista. Eu não te dei autorização nenhuma. Eu não preciso de autorização para filmar você, que o senhor que representa o Estado aqui dentro. E quem disse? Tá lá no código, lei de imprensa. Se eu estiver fazendo uma coisa ilegal, me leva pra delegacia. 45 DP aqui, ó. Me leva pra lá e lá a gente esclarece isso tudo. Isso, não se faz. Me leva pra lá. Faz de vítima, não. Eu não tô fazendo de vítima, não. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Deixa ele gravar à vontade. Tô fazendo o meu trabalho. Vai continuar me filmando? Qual o problema disso? Qual o problema disso? Sai daí.
Estou fazendo meu trabalho. Eu não sou vagabundo, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Se tivesse um crachá da Globo no meu peito, tava tudo tranquilo. A gente espera um dia não ter que estar falando e fazendo tanto esse campo da comunicação de resistência como a gente está fazendo. A gente espera um dia estar podendo mostrar as positividades da favela, porque a gente conseguiu, de alguma forma, reduzir essa violência existente aqui dentro. Agora, sobre o futuro, certamente o processo de ocupação das escolas que a gente viu acontecer recentemente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades do país é uma herança também dessas mobilizações, né? E de, não só pela linguagem da ocupação, a ocupação como linguagem de protesto, também pelas pautas, pela necessidade de que os alunos tiveram de colocar a sua voz de protagonismo nos processos decisórios das suas escolas, da necessidade de construção de projetos pedagógicos que contemplem a vida concreta daquela comunidade, daquelas pessoas. Então, tudo isso também tem um grande pé, eu acho, nas mobilizações que a gente viveu nesse ano e no ano de 2014. Motivo para ocupar a gente tem, porque a gente sabe que são muitos ataques todos os dias e as pessoas elas estão se acostumando com viver nessa miséria. Então acho que foi a questão de abrir os olhos, foi essa coisa de pensar, poxa, não é normal você viver nessa miséria, não é normal você chegar numa escola, tá caindo aos pedaços. Quando a gente vinha procurar livro para estudar ou quando alguém faltava e a professora já tinha dado os livros, eles falavam que não tinha mais livro. Então a gente passa aqui 3 anos estudando e eles falam pra gente que não tem livro, sendo que quando a gente ocupa o colégio, a gente entra nas salas e vê livro praticamente até o teto. A gente paga por ele. Mesmo a gente não estudando num colégio particular, a gente paga por um livro desse, porque a gente paga nossos impostos. Então eles tiram esse direito a gente ter um livro nosso. A gente não via aluno depredando na escola, aluno quebrando isso, quebrando aquilo. Pelo contrário, a gente via aluno cuidando do banheiro, a gente limpava o esgoto da escola, a gente fazia de tudo dentro da escola. E isso muda totalmente, quando você fala, caraca, mas isso daqui é meu e eles ainda querem tirar, não, agora eu vou tomar de assalto, agora é tudo meu, vocês se ferraram também. Agora eu não vou ficar aqui só mais 4 horas, 40 minutinhos estudando isso e aquilo, eu vou ficar aqui o dia todo, eu quero a escola pra mim. A direção não quer que tenha aula, mas nós estamos tendo aula. Nós estamos fazendo a aula acontecer. Não desanime porque tem pouca gente. Talvez amanhã tenha mais. Então assim, e outros, estamos poucos aqui. Lá fora temos muito mais. Então assim, não vamos desanimar. A ação dos alunos ocuparem a escola no começo foi muito negativa. Porque os pais, para a mídia, para o governador, porque ele investiu assim, num marketing muito grande para divulgar a reorganização escolar de uma forma positiva. E aí, quando os alunos começaram a ocupar as escolas, as grandes mídias, por exemplo, a Globo, a Record, eles começaram a noticiar que a gente estava invadindo as escolas, proibindo os alunos de estudarem, porque a gente estava sendo contra a reorganização escolar, que tem um ponto positivo aqui, ali, ali, ali. Não sabíamos em quem confiar. Por diversas vezes fechamos a porta, assim, na cara da mídia, das imprensas. Foi quando a gente começou a procurar mídias independentes que pudessem falar exatamente assim da forma que a gente estava repassando aquilo. Não tenha medo! Não tenha medo! Não tenha medo! Não tenha medo! Eu queria falar para geral que o Silvio Xavier foi ocupado por estudantes secundaristas ontem às 9 horas da noite e que mais escolas serão ocupadas. Então se prepara, governador, porque o que é teu está guardado.
quando você está participando do movimento histórico, às vezes você não percebe. Então, às vezes, quando a gente já escutou várias vezes alguém falando, vocês estão fazendo história, o que vocês estão fazendo vai ficar marcado. Às vezes eu fico tipo, não, gente, a gente só tá aqui e tal. E aí, tipo, aí as pessoas falam, mas fez 2013, ficou esse tempo todo parado, e agora vocês vêm de novo, e agora deu uma pausa. E aí eu comecei a pensar que, tipo, nas outras revoltas também não foram, tipo, todos os 10 anos de revolta, não foram 10 anos de combate. Teve os seus ápices, tiveram, assim, os grandes momentos, os clímax, mas também tiveram aqueles momentos onde o pessoal parava, onde o pessoal planejava, onde o pessoal descansava. Então, começando a encaixar isso no que a gente está vivendo agora, onde 2013 é o gatilho, onde as ocupações foram uma primeira ponta, mas ainda não acabou. Tipo, a revolução começou agora, isso é só, tipo, um pedaço de uma coisa muito maior. Então, família, já começamos mais uma vez aí, depois de ter conversado com outro companheiro de outra mídia. Agora a gente vai falar com a mídia que todo mundo quer ouvir, tá ligado? Que é a Globo. Agora é a nossa vez de perguntar as coisas pra eles, é a nossa vez de fazer uma reportagem. Vamos ver se eles aceitam, né? Vamos lá falar com eles lá. Boa noite, eu sou o Lucas Coca. E a gente está entrevistando aqui os repórteres, né? Somos os secundaristas e queremos saber qual a opinião dos repórteres sobre o que está acontecendo aqui. Desculpa, mas é que o mais importante de tudo isso, da reportagem, é que o jornalista não dê a opinião para poder mostrar sempre de forma isenta. Eu vou tentar explicar para a senhora. A gente está querendo saber se as mídias grandes, principalmente a Globo, os integrantes dessas mídias, os jornalistas dessas mídias, têm a consciência do que está acontecendo, certo? Tem a consciência de que a mídia deles, ela distorce aquilo que é gravado, né? Aquilo que a senhora fala também deve ser distorcido. E ser principalmente... Calma. E se não, entendi. E se principalmente vocês que... Peraí, vocês que trabalham têm a consciência. Muito obrigado. Essa é a resposta da Globo. Não posso falar. A resposta da Globo é só que eu não... Nós nos comunicamos com vocês. Vocês não vão se comunicar com a gente, então a gente vai parar de comunicar com vocês. Nunca me foi pedido para que eu me posicionasse de forma diferente da opinião que eu tenho quando eu vejo. Então apresente a sua opinião. Então apresente, colocar ao vivo. É uma arma de garantir direitos, é uma arma de disputar narrativas, é uma arma de desmentir a mídia hegemônica e uma série de fatores. Acaba sendo uma arma de construção, nós por nós, a partir da gente ter esse gatilho de apertar um play ao vivo, de acessar uma rede social, mesmo com todas as bolhas, mesmo com todos os processos que a gente conhece, mas de conseguir ocupar um espaço do qual antes a gente nunca estava inserido. Você tem milhões de pessoas literalmente excluídas, não só economicamente, mas sobretudo dos direitos, de uma justiça digna, de um trato policial digno, de uns direitos sociais dignos. Para mim, essa violência é fundamental. Até hoje a gente está construindo essa... E construiremos por muitos anos, né? Essa outra narrativa, esse documentário aqui é também uma tentativa de visibilizar o que a grande mídia não vai dizer. O belo documentário da Folha também não vai dizer, e outros documentários e empreitadas que a grande mídia traga não vão dizer sobre o que foi junho e o que a gente pode construir a partir daí. Que está aberto, está em disputa, é uma história para ser fechada por gerações que virão. A gente ainda não desistiu da reportagem, senhora. A gente gostaria de brincar um pouco de repórter igual vocês. Gostaríamos de saber, pelo menos, se a senhora tem a consciência do ato político que acontece aqui. Só isso. Aqui desde cedo. Estou aqui desde cedo. Tem a consciência, então? Eu acompanho tudo que está acontecendo. Não, então, é isso que... Eu vejo tudo. O que está acontecendo? Vi os tanques aqui desde quinta-feira. Quais são as reivindicações? A senhora tem... Reivindicações, a gente sabe... Quais são? Quais são que vocês querem? Por conta da fraude da merenda, que vocês são contrários. Sente tudo isso. O que mais? Não se preocupa, a gente está... E da polícia também? Vai passar tudo direito. Mas por que não passou na TV isso ainda? A gente está transmitindo agora o cenário. Mas ainda não passou. Mas peraí, moça, não vai embora não, moça. Senhora, então, a gente viu aí, a gente brincou um pouco de repórter e vimos que os repórteres da Globo não querem conversar com a gente. E a gente vai procurando mais mídias grandes aí e vamos fazer da mesma maneira que eles. Só que a diferença é que a gente vai mostrar tudo aquilo que for falado, não vamos cortar nada. A gente não vai retorcer. E é isso aí. Vamos à luta.